Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um Raízes, o programa que conta parte de quem faz parte da história de Macaé, não só de quem faz parte da história de Macaé, mas de quem modifica a história de Macaé, de quem vem trazendo novas vertentes para Macaé. E hoje eu vou trazer uma pessoa que ele tem um projeto incrível aqui dentro de Macaé, com Kickbox, fazendo uma transformação na vida de pessoas, que eu acho que isso que é o grande barato do projeto dele. Ele modifica vidas, ele modifica mentalidades. Está há 29 anos praticando kickbox, pratica desde os 17 anos, é professor há 25 anos, é de Campos, mas já virou de Macaé, já é nosso, já é da terrinha. Já há 10 anos aqui. Tem muitos campeonatos, muitas medalhas, e ele vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. É o Jean Carlos. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Agradeço a você e vou deixar um abraço para a galera que está acompanhando o podcast aí. Antes de começar, gente, eu sempre esqueço. Eu vou pedir para vocês acessarem as redes sociais da TV Câmara. Eu sei que vocês já devem estar curiosos, mas acesse as redes sociais da TV Câmara, curta, comente e compartilhe. É muito importante que vocês compartilhem. Já conhecendo quem é que está aqui com a gente, vocês já devem saber que vai ser sucesso, então manda para o máximo de pessoas possíveis e vamos pro podcast. Vamos embora. Jean, cara, 29 anos praticando kickbox, você começou com 17 anos. Como que aconteceu o que te levou para o kickbox? Como que você entrou no kickbox? Então, quando eu era criança, eu era o conhecido como CDF da escola, aquele inteligente. E eu era o inteligente, gordinho de óculos. Eu tinha tudo para ser, hoje se chama de bullying, né? Bullying. Antigamente não tinha esse nome. Mas eu passei por muita coisa ruim enquanto criança por conta disso. Por quê? As crianças tinham uma certa, não sei se é inveja, mas se sentiam mal porque eu era muito paparicado pelos professores, pela diretora da escola, por eu ser, na época tinha muitas competições escolares, e quando tinha aquelas coisas de pergunta-resposta e tal, eu sempre participava, ganhava, e os professores ficavam assim, porque eles se sentiam representados por mim. Então as crianças, algumas, nem todas, mas algumas pegavam implicância comigo por conta disso, e me batia, me pegava na rua, eu tinha que às vezes arrumar alguém para me encontrar comigo na rua para poder me proteger. E isso foi, né, na minha cabeça ali, preciso me defender de alguma forma. E isso criança, eu tô falando bem criança mesmo. E juntava 3, 4, 5 para me bater na rua. Você chegou a apanhar? Muitas vezes. E aí, assim, esse foi uma motivação que eu tive, né? E como criança, o pensamento era unicamente de eu não passar por aquilo ali, porque para uma criança é bem aterrorizante você sair da escola já sob ameaça, sabendo que não, vou te esperar lá na rua. E aí tinha que, na época não existia celular, o diretor da escola tinha que arrumar um jeito de entrar em contato com meus pais para poder alguém vir me buscar na escola. E aí, mesmo a contragosto, às vezes até da minha mãe, tinha umas aulinhas assim perto de casa, aí eu começava a ir, ficava no cantinho olhando assim e tal, aí o professor, e aí, quer fazer uma aula para você ver se você gosta? Mesmo eu sem nenhum responsável, que era perto de casa. Aí eu quero, aí comecei, antes do kickbox, né, que eu comecei com 17,
eu fiz boxe chinês e taekwondo, fiz outras modalidades, assim. Aí comecei fazendo tal, na intenção de conseguir me defender das coisas que aconteciam, né? E até aproveitando, dizer que esse não é o caminho, né? Isso, eu era criança, não tinha maturidade, então os pais aí que estiverem assistindo também, entender isso, né? Isso é um pensamento de criança que eu estou dizendo, não estou dizendo eu hoje, e não ensino isso também para as crianças. Ensino o tempo todo a evitar problemas. O primeiro passo é comunicar para um adulto, para que ele possa resolver esse tipo de problema, caso haja. Mas, enfim, eu, na época, criança, pensava dessa forma, de me defender. Mas, aí minha mãe não aceitava, porque ela, como a maioria dos pais pensam, que o filho vai começar a fazer arte marcial, vai ser para ficar agressivo, para querer brigar. E, de certa forma, era nisso que eu pensava, eu criança, para poder me defender, eu ia ter que brigar com eles que me batiam. Mas, aí, com o tempo, fui tomando maturidade. E os próprios professores, na época, os bons professores, ensinam que a arte marcial não é para brigar, né? Então, durante um tempo, eu visitava a academia esporadicamente, porque meus pais também não tinham condição de pagar para mim. Os professores entendiam isso e às vezes me convidavam, não, faz uma aula aí. Aí eu fui fazendo esporadicamente, mas comecei a trabalhar muito novo também e comecei a poder custear algumas aulas, assim. Você começou a trabalhar com quantos anos? Com 13, 14 anos eu já comecei trabalhando. Aí nesse intervalo você já fazia algumas aulas também, né? Era uma coisa mais esporádica, porque como eu não pagava, eu aparecia de vez em quando assim, e o professor me chamava. Aí você começou a praticar com 17 anos. O kickbox. O kickbox. Isso. Como que foi essa transição de você sair de um aluno para um professor? Então, quando você se apaixona pelo que você faz, daí você se alimenta muito daquilo, a impressão que você tem é que você está transbordando aquilo, né? Aí você está transbordando, você quer dividir com outras pessoas. Mas eu nunca pensei muito em... Engraçado, eu nunca tive essa coisa de vou montar uma academia para mim. A primeira coisa que veio na minha cabeça, né, foi sempre eu começar a fazer um trabalho social para as crianças. Porque quando eu paro para analisar isso, vem de encontro muito ao que eu vivi. Porque eu queria praticar e eu não tinha condição na época de fazer. Então eu comecei a pensar nas outras crianças que talvez, além do esporte, poder ajudar elas em diversas outras áreas, mas também aquela criança que às vezes poderia estar fazendo um esporte e às vezes está na rua aprendendo coisas que não deveria estar aprendendo, né? Então, assim, juntou tudo isso daí e sempre foi o meu propósito trabalhar o meu esporte dessa forma. Como que é o nome do seu projeto? Anjos de Combate. Eu já sabia, mas eu perguntei porque eu queria que você falasse. O projeto Anjos de Combate funciona aqui em Macaé. Aqui em Macaé, mas ele sempre funcionou aqui? Ele veio de Campos? Não, então, o projeto Anjos de Combate, eu comecei ele na fronteira. Aqui em Macaé? Na fronteira, através do falecido Thales, que foi vereador. Na época ele era secretário de esporte, eu estava de serviço lá na prefeitura, eu tirei serviço durante muito tempo na prefeitura. Aí teve uma reunião com a secretaria de esporte lá, eu estava de serviço, aí tinha um jornalzinho, aí mostrou. Aí eu falei assim, vou conversar com esse cara para ver se ele tem interesse, né? Projeto social, prefeitura, esporte. Não tenho garantia de nada, mas se eu não falar, ele nunca vai saber. Aí me apresentei para ele, falei um pouco da minha história, mostrei que eu era filiado à federação, confederação. Você competia também? Já competi muitos anos. Nem para trazer uma medalha? Depois a gente pode até entrar nessa questão aí sobre medalha, porque eu não dava muito valor para medalha, não. Hoje em dia eu ensino meus alunos diferente, mas na minha época de competidor eu nunca dei valor.
Nunca fui de pendurar medalha, fazer quadro, nunca dei muito valor para isso, porque o meu mestre me ensinou de uma forma um pouco diferente, entendeu? Mas enfim, eu me perdi agora. Voltando no Tales. Apresentei para ele, sem muita esperança até, mas ao mesmo tempo eu falei, se eu não falar, eu não vou saber. Aí, uns 2 meses depois, ele ligou para mim, falou, Jean, dá um pulo aqui. E aí falou, não, vamos começar o projeto, tem um lugar lá na fronteira, lá, que é o Polo de Cultura Fronteira, que tem várias modalidades. Aí me apresentou o Leandro, que é o coordenador lá até hoje. E a gente ficou lá durante 6 anos, o projeto acontecia lá, no Polo de Cultura Fronteira. Aí depois veio o falecimento do Tales, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, se ia continuar lá, se não ia continuar. Aí veio o convite de um outro vereador, na época, né, não era vereador, era secretário de esporte, que é o Marvel. Falou, Jean, seu projeto lá, como é que tá? Eu falei, não, tá parado, não sei como é que vai ser. Aí ele falou assim, não, quer continuar o projeto? Eu falei, quero, vamos ver um lugar. Aí me apresentou o local. Na verdade, tinha outros locais, né, possíveis, mas era um local muito mais para cá, para a Zona Sul. Aí eu falei assim, não tem como fazer projeto social na Zona Sul, não. Escolhe uma comunidade qualquer dessa aí, é lá que tem que ser o projeto. Aí ele tinha um conhecido na Barra, que é o Wagner, lá do Sambão da Barra, que gosta de fazer esse tipo de trabalho, abriu espaço e nós estamos lá até hoje com os Anjos de Combate, nosso centro de treinamento. Você recebe crianças e adolescentes? Como que é? De 10 a 17 anos, o projeto social, totalmente gratuito, não paga inscrição, não paga matrícula, não paga nada. É só chegar com boa vontade, saber que o projeto está lá para realmente transformar a vida deles de uma forma positiva. Eu não sou aquele professor que está ali para encher sala, para fazer número, para aparecer, dizer que tem muito aluno. Eu sou aquele professor para quem realmente quer aprender e para quem realmente quer enxergar o kickbox como uma forma de mudança, de transformação. Então, assim, eu falo com meus alunos, eu brinco, dou risada, mas na hora do treino lá, não tem brincadeira. É comprometimento. E, assim, o resultado tá aí, né? Você vê todos os atletas campeões, isso aí é difícil você ver numa equipe. Isso eu queria que você falasse um pouquinho desse resultado. Você tem uma série de campeonatos que você ganhou recentemente, você veio também cheio de vitórias. Fala um pouquinho para mim sobre Então, o calendário esportivo, né, é feito pela Federação de Kickbox do Estado do Rio de Janeiro e pela Confederação Brasileira. E a gente já tem um calendário, no início do ano eles já liberam um calendário com várias competições, inclusive dia 4 agora, próximo dia 4 a gente tem a Taça Guanabara, que é uma das seletivas para o Campeonato Brasileiro. Provavelmente deve ter alguma outra posteriormente, às vezes são 2 seletivas. E o brasileiro esse ano vai ser em Brasília. Não me recordo assim, de todo o calendário, mas são várias competições no decorrer do ano que a gente vai se preparando e uma competição leva a outra. É dessa forma que funciona. E como você faz para você estava falando um pouquinho, o projeto é todo gratuito, mas você estava falando um pouquinho dessa questão das competições que são pagas, né? Como que você faz com essas questões de então, nas primeiras financeiras? Nas primeiras competições foi muita rifa, muita conversa com amigos que já conheciam o projeto, que puderam ajudar. Eu tenho um amigo, vou até falar o nome dele aqui, que é o Rodrigo Moté. O cara trabalha embarcado, cara. Ele levou rifa pro embarque e vendeu pros amigos dele lá no navio. Me ajudou muito. Bem social mesmo. E para mim foi uma atitude, assim, absurda que ele fez. Porque hoje em dia você não encontra a pessoa que se disponibiliza com facilidade para fazer uma coisa dessa. Né? O cara foi embarcar, levou e começou falando com todos os amigos, e a galera lá que trabalha com ele virou fãzaço do nosso projeto. Começou a seguir nas redes sociais, acompanha, pergunta dos atletas.
E isso me deixa muito feliz, porque assim, para eles terem, se envolverem dessa forma, é porque eles viram que tem seriedade no trabalho, que tem uma responsabilidade, uma seriedade, um comprometimento. Então, assim, no começo, muita rifa, amigos que ajudaram, e muito dinheiro também tirado do bolso para pagar passagem, viagem, os pais dentro da possibilidade de cada um, né? Alguns conseguiam ajudar com alguma coisa, outros não. E aí a gente foi levando, né? Até a gente... Porque assim, tem o Bolsa Atleta Municipal. Já entrando no assunto do Bolsa Atleta, para a gente concorrer ao Bolsa Atleta, tem alguns requisitos. E um desses requisitos você já tem que ter 1 ano de competições oficiais. Isso com atleta. Você tem que comprovar isso, que você já compete há 1 ano dentro de competições oficiais. Aí a gente tem que pedir um documento da federação ou da Confederação Brasileira, dizendo ali que você participou da competição tal, ficando em tal colocação. Esse documento tem que ser reconhecido firma, é tudo... Nossa, bem rigoroso. É bem rigoroso mesmo. E aí, assim, poxa, como que eu vou fazer meus atletas conquistar aí essa oportunidade se eles não têm condição de competir? Aí eu tive que dar meu jeito e bati muito de porta em porta e continuo batendo, né? E assim, a missão que eu coloquei para mim, e aí eu vou sem vergonha nenhuma, sem nenhum pudor de chegar, contar a nossa história e pedir ajuda, pedir o apoio. Jean, antes, quando a gente estava conversando, antes de começar o podcast, você vem falando dessa sua trajetória, eu percebi um carinho muito grande, né, com as pessoas lá que praticam com você. Qual a principal mudança que você vê na vida, na mentalidade, no jeito, personalidade das crianças? Olha, eu tento mostrar para eles o seguinte: não é o lugar que você está que diz quem você é. Eu fui criado na comunidade, né? Eu tento mostrar para eles que o potencial deles não está determinado por onde eles moram, ou da onde eles são, ou pela condição financeira que eles têm hoje. O futuro deles está determinado dentro daquilo que eles estiverem dispostos e se dispuserem a fazer. E eu faço um comparativo do esporte com a vida pessoal de cada um. No esporte, vamos falar do kickboxing, se você não se dedicar, não treinar, não se alimentar bem, você não vai ser campeão. Na vida, se você não se dedicar, não estudar, não se preparar, o seu futuro... Você não alcança nada. A chance de você conquistar alguma coisa vai ser mínima, né? Então é um comparativo que eu faço para eles. Se você se dedica pouco, sua chance é menor. Se você se dedica mais, suas chances aumentam. E isso, assim, eu consigo passar para eles de uma forma muito clara. E eu converso muito abertamente com eles. Fala, o fato de hoje você não poder uma coisa não significa que amanhã você também não vai poder. Falei, eu nasci dentro eu não nasci, mas eu cresci dentro de comunidade igual vocês. Meus pais não tinham também as melhores condições para eu ter tudo que eu queria, mas eu sabia que se eu me dedicasse eu poderia conquistar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês não competem contra um monte de meninos e meninas que têm condições financeiras melhor que vocês, que treinam em academia top, com tudo da melhor qualidade, que vai lutar com vocês cheio de patrocínio, com aquele uniforme bonito, e vocês não chegam lá e ganham, não vence. Por quê? Porque o dinheiro não vai dar para eles o que a sua dedicação te dá. Não adianta ter dinheiro e não ter dedicação. Agora, a sua dedicação vai fazer você ir mais alto, vai chegar mais longe. Então, eu consigo passar isso para eles de uma forma clara. Eu gosto muito de trazer os pais para perto. Eu ia perguntar sobre isso. Porque se eu passo essa mentalidade para o filho e chega em casa e ele distorce, eu falo de outro jeito, o filho fica aí, quem que tá certo? Quem que eu... Né? Porque a presença e a palavra do pai e da mãe é muito forte.
Você acredita que hoje ainda, porque a gente até comentou sobre isso, sobre a questão da criação. Você acredita que hoje ainda tem esse impacto dos pais na vida dos filhos? A gente vê tanta coisa, né, Olha, distorcida dentro da educação, dentro da criação. Hoje, com 45 anos, eu vejo coisas no mundo acontecerem e eu consigo me lembrar de coisas que minha mãe me dizia quando eu era criança, que não me permitiu cometer determinadas coisas ou seguir determinados caminhos. Então, assim, eu não consigo enxergar de outra forma. Para mim, a presença, a companhia, a conversa dos pais faz toda a diferença de quem aquela criança vai ser no futuro. Faz total diferença. Para mim, é impossível você ver Eu costumo dizer o seguinte, a criança, ela nasce um pendrive virgem. E ela vai absorver aquilo e colocar dentro dela. Fazendo downloads. E quem são as primeiras pessoas que têm esse contato para ensinar, quem é que está mais próximo? São os pais. Agora, se os pais não fazem essa função, principalmente hoje, na era da tecnologia, a informação está a 1000 por hora. Então, se ela não tiver um filtro, se a criança não tiver um filtro, não tiver alguma coisa nela que faça ela entender melhor o que está certo, o que está errado, para ela poder saber discernir isso, então vai ficar à mercê daquilo que o mundo trouxer para ela, entendeu? Então é bem essa função. Então eu gosto muito de estar alinhado com os pais. E eu gosto muito de deixar claro para eles também o que eu estou passando para os filhos deles no projeto. Para depois também, meu filho chegou em casa falando isso. Então eu convido os pais para a reunião. Infelizmente, nem sempre eu tenho uma adesão total, né? Porque realmente tem muitos pais que não se preocupam realmente, infelizmente. Eu tenho alunos lá que treinam há anos que eu nunca vi o pai e a mãe. Morar numa comunidade é barreira, de repente, para isso? Barreira, não. Barreira porque para os pais participarem? Eu acho que essa disfunção social, né? Uhum. Não creio que seja barreira, não. Até porque, se eu for falar de mim, porque eu posso dizer da minha experiência, né, do tempo que eu vivi. Não tinha, da parte da comunidade ou dos moradores, ou das pessoas que tinham envolvimentos com... Nunca teve uma coisa que dissesse, não pode fazer, isso... Nunca teve. Pelo contrário, eles gostam até que tenha realmente alguma coisa para as crianças. É engraçado, mas... Eles gostam que as crianças tenham orientação, uma atividade. Né? Jean, quantos campeonatos hoje, você sabe, mais ou menos me dizer, quantos campeonatos hoje você já conquistou? Então, a nossa equipe, você está perguntando eu como atleta ou os alunos? Pode ficar à vontade para poder me listar os dois. Eu como atleta, eu confesso que eu não sei como eu disse mais cedo. Meu mestre não me treinou para eu colecionar medalha. Para eu brilhar como um atleta campeão cheio de medalha. Ele falou assim, ele me ensinava assim: antes de você pensar em conquistar medalha, pense em conquistar respeito. Como que você conquista respeito? Respeitando o seu adversário, fazendo uma luta limpa, se dedicando nos treinamentos e se apresentando da melhor maneira possível. A medalha, qualquer um pode ter. É consequência. Às vezes o cara chega lá para competir, se inscreveu, não teve adversário, ele vai ganhar medalha, igual a sua. Então a medalha em si não é o mais importante aqui. Você tem que saber que se você lutou bem e ganhou, venceu com mérito, e aí você ganha o respeito do seu adversário, do treinador do seu adversário, do público que está te assistindo, do árbitro que está arbitrando sua luta, vê que você é um atleta que luta limpo. Então esse respeito aí é o que vai valer a pena para você no decorrer da sua carreira, mais do que o título, do que as medalhas. E eu cresci assim. E aí, na adolescência, namoradinha,
tal. Aí ganhava, vou ganhar essa competição pra você. Aí ganhava a competição, bonitinho. dava a medalha pra pessoa. Aí dava a medalha pra pessoa. Até os médicos que me atendiam na época, tem um ortopedista amigo meu, que eu não vejo há muitos anos, mas ele é um cara que me ajudou muito. Eu dei a medalha do Campeonato Brasileiro pra ele. Porque eu fraturei a costela e eu tinha 30 dias para ir pro Brasileiro. Deus. Todos os ortopedistas que eu fui disseram que 30 dias você não recupera a costela, não. Não tem nem como engessar costela. Como é que vai recuperar a sua costela? Aí era até um amigo do meu padrasto. Vou te levar lá que ele é muito bom. Aí me apresentou ele. O cara falou assim, vou dar um jeito nisso aí, você vai lutar e vai ser campeão. Aí eu falei assim, opa, falou minha língua. Aí eu falei, e se eu ganhar, a medalha é sua. Aí ganhei e dei a medalha pra ele também. Então hoje, se você me perguntar, eu não sei. Se eu pegar minhas medalhas lá, vai estar faltando muita coisa mesmo. Mas as crianças já conquistaram bastante coisa. Mas as crianças, hoje, Ah, eu me arrependo porque, assim, as medalhas seriam algo concreto da minha história como atleta. Entendeu? Seria algo concreto da minha história. Que não sei se as pessoas guardam ainda hoje, se já jogou fora, não sei. Mas meus alunos não, eu ensino que eles têm que guardar, eu ensino ele, tudo que meu mestre me ensinou, a questão do respeito, de ganhar o respeito, mas eu ensino para eles que a medalha também é importante. Aqui, por exemplo, agora no podcast, você me perguntou, você trouxe medalha e tal, e eu acabei não trazendo. Mas justamente por isso. porque conta uma história. A medalha conta um pouco da sua história. Sim. Entendeu? Então, eu ensino para eles essa questão do respeito, como eu falei, mas ensino para eles também que eles têm que guardar com carinho e conhecer a história de cada medalha daquela ali. Eles têm que conhecer a história, saber falar sobre aquilo, saber como é que foi. Porque, como eu te falei, eu não sou muito apegado a esses tipos de detalhes. Eu, particularmente, para mim, não sou. Para os deles, eu já sou mais do que para mim. Eu vejo, sabe o que? A questão da medalha é uma validação do trabalho. Porque, de repente, não é nem só contar a história, é uma validação. Olha, você está no caminho certo. Olha, você fez um bom trabalho. Não é questão de ser melhor ou pior do que alguém. É questão de validar mesmo o esforço da pessoa. Mas eu posso dizer, é uma validação mais para os outros do que para nós mesmos. Porque para nós mesmos, o que mais valida para a gente é aquilo que a gente faz na hora. Como a gente consegue se portar na hora. Porque assim, quem assiste de fora, às vezes não tem noção da luta interna que é para um atleta. Eu vou falar especificamente do kickboxing. Você fala, mas tem outras modalidades de luta. Mas o kickboxing em si, você sabe que tem do outro lado uma pessoa que treinou, está preparada e que vai golpear você. Pode bater em você dos pés até a cabeça. Te quebrar todo. Então, assim, você está preparado para aquilo, está treinado para aquilo, mas você aprende a enfrentar muitos monstros dentro de você quando você pratica o kickboxing. Primeira coisa, você aprende a ter autoconfiança, a acreditar que você está preparado para isso. Não é fácil. Você precisa ter um treinamento físico, técnico, mas também psicológico, mental, para você entender que você está preparado para aquilo. Né? Isso aí é uma coisa que eu já tenho bastante experiência já com meus atletas. E essa validação da medalha é muito mais mesmo para as pessoas. Porque assim, eu sei que o que eu fui, o que eu fiz, a dificuldade que foi que eu venci. Mas a pessoa não estava lá, não sentiu o que eu senti, não sabe a qualidade técnica do adversário que eu enfrentei. Sim. Entendeu? Eu sei. Então, assim, essa validação é muito mais para a pessoa que vai ouvir minha história. É isso aí. É dessa forma que eu enxergo. Mas hoje a gente conversando, você falou que você hoje tem muitos voluntários te ajudando, né? Você tem nutricionista, você tem médico que te recebe de porta aberta a qualquer momento. Nossa, isso aí me arrepio até, porque assim, isso para mim é uma validação maior do que as medalhas. Porque um profissional
que se doa gratuitamente para fazer um trabalho, e não é... Quando você vai procurar uma coisa para você, é muito mais fácil, porque você está pedindo para uma pessoa. Eu peço para 10, 8. Então, assim, quando um profissional ele tira um momento da vida dele, ou no trabalho, ou que esteja fora do trabalho, que ele possa estar fazendo outras coisas, para poder atender você gratuitamente, para mim isso aí é um reconhecimento absurdo. É um reconhecimento na seriedade do trabalho, é um reconhecimento nos resultados que a gente vem trazendo. Eu não tenho palavras para agradecer essas pessoas, não tenho mesmo. Eu deixo muito claro para eles, assim, gratidão imensa por cada uma dessas pessoas. Falei mais cedo do meu amigo Rodrigo Moté, né? Dr. Marlone, da Clínica Climar, foi a primeira pessoa em Macaé que começou a apoiar a gente desde quando eu estava nesse período meio de desistência lá, que a gente nem entrou nessa pauta ainda. A gente já pode ir encaminhando para isso. Foi quando né, comecei a resolver, né, movimentar novamente, foi a primeira pessoa assim, não, Jean, pô, tenho visto seu trabalho e tal, e precisar de mim. E isso até hoje, ele, a hora que eu preciso, tá sempre junto, atende as minhas crianças de portas abertas. Passou mal, sentiu qualquer coisa, sentiu uma dor, ligo para ele. Ou às vezes nem ligo, vou direto, só aviso para a mãe, ó, fulano aqui, vou levar ali no Dr. Marlone. Nem, às vezes, a maioria das vezes sou eu até que levo, eu pego e levo. É um compromisso. Um compromisso. O meu trabalho hoje, para você ser um treinador de valor, você tem que cuidar do seu atleta. Não é só treinar ele. Você cuida do seu atleta, orienta ele em todo. Adulto já deve ser assim, ainda mais criança, né, adolescente. Então eu cuido realmente dos meus atletas, naquilo que for preciso. Então tem o Dr. Marlone, tem o Dr. Luiz Fernando Miranda. O cara tem um currículo pesadíssimo, extremamente gabaritado e qualificado, e abraçou essa causa aí, apoia a gente, o trabalho dele. A gente estava no Chile, no campeonato sul-americano, e eu fazia chamada de vídeo para ele não come sem falar comigo. Fazia chamada de vídeo mostrando a comida que tinha na bancada. Ele é nutricionista? Nutricionista, pesquisador, biólogo. Eu nem sei falar todas as qualificações dele. Mas aí ele, pode isso, pode aquilo, quantidade tal, fulano isso. E tudo individualizado. Não é aquela receitinha de bolo que é igual para todo mundo, não. Então você pensa um profissional desse gabarito, às vezes 9 horas, 10 horas da noite, pode me ligar. Chegamos aqui para comer agora, vê aí, o que pode comer. Então, durante todo o período. Então, Dr. Luiz Fernando Miranda, um abraço, você assistir esse podcast, tenho certeza que vai assistir. Você, assim, excelente pessoa, excelente profissional, e não tem palavras para te agradecer. Tem a Mona Lisa, que é psicóloga também, reuniu a garotada numa sala e falou muito sobre esporte com eles, sobre essa preparação psicológica para a luta, sobre vencer os medos, né? Ensinou muita coisa. Foi assim, a gente teve poucos contatos, mas que acrescentou muita coisa na vida esportiva dos meus atletas. Uhum. E assim, em breve eu acredito que ela vai estar de volta com a gente aí, mas é outra pessoa também que quero agradecer demais. Muita coisa. O Marvel, que me convidou, né, através da Secretaria de Esporte, para eu poder voltar com força total ao projeto, e incentivou que a gente corresse atrás para os atletas competirem, para no ano seguinte a gente conseguir o Bolsa Atleta. Hoje são quantos? 6, né? Então, eram 9 atletas. Tem 3 atletas que pararam o kickboxing e hoje são 6. Com Bolsa Atleta. Com Bolsa Atleta. Incluindo eu, que para acompanhar eles, e como eu também treino sempre, eu voltei a competir. Que bom. Eu estava 10 anos sem competir,
Eu já tinha me aposentado. Aí meus alunos falaram assim, poxa, professor, a gente nunca vai ter oportunidade de ver o senhor lutar, né? Aí começaram a plantar essa sementinha na minha cabeça. E aí, o que eu pensei? Incrível como que tudo gira em torno do que eu vivi. Eu nunca tinha visto meu mestre lutar. Aí uma competição que a gente ia competir junto, quando me chamou para lutar no ringue 1, chamou ele para lutar no ringue 2. Nossa. Então eu estava na mesma competição que ele e lutamos ao mesmo tempo, nem ele me viu lutar, nem eu vi ele lutar. E até hoje eu nunca vi ele lutar. Impressionante. E aí quando as crianças me falaram isso, me fez lembrar que eu também desejava ver meu mestre lutar e nunca tinha visto. Foi um presente para eles. Aí eu voltei a lutar, tô indo pro 3º ano que eu voltei a competir, mas já tô pensando já também que já tá na hora de eu começar devagar, desacelerar. a reduzir a marcha, desacelerar, mas por enquanto tá indo bem. Jean, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Você me trouxe aqui um relatóriozinho em relação à lei de incentivo ao esporte, né? Para quem quiser patrocinar também. Eu acredito que isso seja um grande desafio, a questão financeira. Muito. Tanto que você chegou a comentar que pensou em desistir, né? Porque muita sobrecarga. Muita sobrecarga. Fala um pouquinho para mim, tanto sobre essa sua vontade de desistir, né? E também sobre essa lei de incentivo para quem quiser, né, de repente chegar junto, sim, conhecer melhor o projeto. Com certeza. Para você ser um treinador de destaque, você tem que se preparar muito. Não adianta você só ir lá e botar as crianças para fazer movimento, dar soco, dar chute e, né, fazer as coisas sem você ter um conhecimento por trás disso. Uhum. Então, assim, eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito. Aí aquela questão que a gente estava conversando mais cedo do autodidata, eu fui autodidata para muita coisa para mim mesmo também, na minha carreira como atleta. Então eu aprendi muita coisa, eu acertei muito, errei muito, e aí a gente vai aprendendo o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E eu costumo dizer que eu conheço o caminho para se tornar um campeão dentro do kickboxing. Então, tecnicamente falando, eu conheço o caminho. Mas a gente não consegue trilhar esse caminho só com a parte técnica. Ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa realmente, como você falou, o principal obstáculo para a gente hoje é realmente a questão financeira. A questão financeira é o principal obstáculo para a gente. Por quê? Sem dinheiro você não vai para a competição. Você não paga inscrição, você não viaja, você não se hospeda no hotel, porque tem uma competição que dura 4 dias de competição. Né? Uma competição de kickbox aí, um campeonato brasileiro, tem 1.500 atletas inscritos. Não faz em um dia só. Entendeu? Então, esse realmente é a principal dificuldade que não só nós. Uhum. Tenho certeza que a maioria dos atletas enfrenta. Só que ser de comunidade, baixa renda, estar num projeto social que muitas vezes até você tem que colocar o dinheiro, a dificuldade é um pouco maior. Né? É, muito maior. E aí eu trouxe para você aqui, fiz até uma colinha pra gente, né? Pra gente poder falar. A gente tem que ser realista. Que a lei de incentivo ao esporte, que para quem estiver assistindo aí, a lei é número 11.438 de 2006. Né, que permite que pessoas físicas e jurídicas destinem uma parte do imposto de renda para financiar projetos esportivos aprovados pelo governo. Então, assim, é algo que não sai do bolso do empresário, né? É um dinheiro que já seria destinado ao imposto de renda, que o governo federal, digamos assim, ele abre mão de 1% daquele valor para que a empresa possa investir num projeto social. Então eu estou querendo trazer à tona isso porque eu tenho certeza que muitos empresários às vezes não conhecem essa lei e é um trabalho de formiguinha que eu vou começar a fazer agora para divulgar isso, né? Apresentar isso nas empresas e, como eu falei, do mesmo jeito que eu bati de porta em porta para vender rifa, para pedir apoio, mas agora eu posso dizer que a nossa equipe hoje está em outro patamar. Por quê? Quando a gente começou,
eu não tinha muito o que apresentar. Eu tinha que falar que eu tinha um projeto social para ajudar as crianças. Hoje, eu falo de super atletas, posso dizer assim. Eu posso dizer assim porque, por exemplo, eu tenho um atleta que ele ficou invicto 2 anos em 3 categorias diferentes, sendo campeão estadual, campeão brasileiro, campeão da Copa Brasil, campeão sul-americano em 3 modalidades diferentes. Aluno de comunidade. Tem gente que leva 10 anos e não consegue em uma modalidade fazer isso. Ele fez em 3 modalidades. Então eu tenho grandes atletas na minha equipe e que mexe até um pouco comigo que eu vou falar agora. Por exemplo, o nosso projeto não tem um banheiro que eles possam utilizar se precisar no decorrer do treino. Não tenho água para beber. Eles trazem a garrafinha d'água de casa. São coisas simples, básicas, que eu acho que um campeão sul-americano, um campeão brasileiro merece ter. E que ninguém vê, né? Ninguém vê. Porque é muito fácil você ver o resultado, mas o processo... Ninguém vê. Entendeu? E eu falo pra você, a gente treina com as condições mínimas e apresentamos os resultados máximos. Glória a Deus. A gente treina com condições mínimas. Por exemplo, a nossa academia tem um saco de pancada doado por um amigo. Deveria ter pelo menos uns 4, 5, para todo mundo poder treinar ali. A gente tem que fazer um sistema de rodízio, que aquele primeiro atleta que começou a fazer, parou para descansar enquanto os outros fazem, quase acabou o treino já. Só tem um. Manopla para eles treinarem. A gente tem 2 pares de uma que eu comprei, tem 4 pares de outra, 2 que eu comprei, 2 que eu ganhei de amigos que deram. Então, assim, hoje a gente tem uma turma 9 da manhã, 5 da tarde, 18 horas. Isso, projeto social, né? E é uma coisa que a gente tem que ficar criando metodologias para trazer o máximo de dinamismo para o treinamento. E mesmo assim, a gente, graças a Deus, vou até falar de novo, a gente consegue trazer o resultado máximo mesmo tendo o mínimo. Jean, estamos a 5 minutos de terminar o podcast. Passou voando e faltou muita coisa para ser dita ainda. É verdade. Passou muito mas rápido. assim, às vezes eu falei algumas vezes assim, aluno de comunidade. Por que eu falo aluno de comunidade? Porque a realidade é diferente, como você está falando. Muito diferente. De um aluno de uma escola lá vamos supor, do Cavalheiros. A realidade é diferente. Total. E você entrega o máximo com o mínimo. Mas eu queria... Qual é a sua maior recompensa? Minha maior recompensa é futuramente eu ver esses garotos vencer na vida. Não necessariamente precisa vencer, ser um campeão do esporte. Vai mais fundo. Por favor. Mais fundo nessa questão de vencer, o que seria? Né? Se tornar um homem honesto, com condição de mudar a história dele e passar a ter melhores condições de vida, saber que ele tem a capacidade para isso, só depende dele, e poder ter condição de trazer melhores condições para a família e ele ser um marco na história da família dele. Tipo, a partir desse cara aqui, a vida da família mudou. Porque ele aprendeu com o esporte e trouxe para a vida dele. Ele se tornou um campeão no esporte, se transformou um campeão na vida. Mais importante de tudo para mim é que os princípios que eles aprendem, o que eles precisam fazer para se tornarem campeões no esporte, é o mesmo para eles se tornarem campeões na vida. Se dedicar, ter um propósito, saber que nem todo dia você vai sair de casa para fazer aquilo que você está a fim de fazer, mas você tem que fazer. Eu falo para eles o seguinte: se você tem um objetivo, entre você e seu objetivo tem vários obstáculos. O seu olhar tem que estar no objetivo o tempo inteiro. Você vai passando por cima dos obstáculos, mas com o olhar no objetivo. Porque se você tira o olhar no objetivo
e começa a olhar para o obstáculo, você começa a se concentrar demais no obstáculo e esquecer do objetivo. Esse é o primeiro passo para desistir. Porque o obstáculo começou a dar mais atenção para o obstáculo do que o objetivo está lá na frente. Então o foco tem que estar no objetivo de vencer na vida, de se tornar uma pessoa próspera, de se tornar uma pessoa capaz de mudar a realidade da própria família, a sua própria realidade, através do seu esforço. Esse é o principal objetivo que eu tenho no projeto. Parabéns. Enquanto você estava falando do foco, uma frase que sempre me vem na cabeça: tudo que você foca expande. Né? Isso aí. Se você focar em fazer o bem. Antes de encerrar rapidinho, se der tempo. Não, por favor. Porque ele estava falando assim, né? E uma coisa que me deixou muito feliz, eu acredito que você vai gostar de saber. Eu dava aula em Campos antes de vir para cá. Né? Não era projeto social, mas a gente sempre buscou acolher. Não tem jeito. Chegava na minha academia, quero treinar, tô doido para treinar. Pagava o primeiro mês, pagava o segundo, depois no outro mês não tinha dinheiro para pagar. Eu falava, não falta não, vem assim mesmo. Quando você tiver, se puder, você paga. Aí era um desenrolo meu com o dono da academia, que a academia não era minha. Mas enfim, teve um aluno que chegou carregado lá pelos pais e pela mãe. Falou assim: professor, eu vim trazer meu filho aqui porque eu não sei mais o que fazer com ele. Ele foge da escola, não assiste aula, arruma confusão. Já fiz de tudo, não me respeita, não respeita o pai. E a gente ouve dizer que a arte marcial ajuda muito a educar. Então eu vim trazer essa missão para o senhor aí, que o senhor precisar, que o senhor tem carta branca, fazer o que for preciso. Eu falei assim: não, o que eu vou fazer é o que eu já faço, eu vou ensinar para ele a arte marcial. E para resumir, que eu sei que a gente está com pouco tempo, né, ele foi meu aluno, treinou muito, foi excelente, melhorou na escola, se tornou o melhor aluno da escola. E depois de alguns anos já rapaz, fez o concurso para a Marinha, passou entre os primeiros. Aí na prova, para fazer o teste físico, ele me ligou: professor, me ensina a treinar porque eu preciso agora passar no físico. Por telefone eu passei para ele como ele tinha que treinar para passar na prova física, treinou, passou e hoje é oficial da Marinha. E os pais, né, no período que ele foi melhorando na escola, já chegaram lá, já agradeceram. Não sei qual a mágica que o senhor fez, mas que meu filho hoje em dia é o melhor aluno da escola. Mudou. Graças a Deus, mudança então, de vida. Essa é uma história que para mim é um prêmio que vale mais do que todas as medalhas que eu já conquistei como atleta. Vou te fazer a última pergunta. Você, nesses anos, 25 anos dando aula, em algum momento você sentiu algum desses meninos tendo você como figura paterna? A maioria do tempo, a maioria das vezes. Muito. Eu tenho alunos... Como que isso impacta na sua vida não tendo um filho? Então, eu acredito que Deus para mim é perfeito em tudo, né? Eu sempre fui louco por criança, sempre quis ter filho, mas depois que eu aprendi a respeitar aquilo que Deus planeja pra gente, eu comecei a conseguir entender e enxergar com mais clareza. Eu tenho meus alunos como filhos e os pais deles sabem disso. Do mesmo jeito que eu abraço, dou carinho, eu chamo atenção e brigo, da mesma forma que eu faria com um filho meu. Mas eu deixo sempre claro, isso é pro seu bem. Eu me cobraria muito mais se eu visse que você está fazendo uma coisa que vai te prejudicar e eu ficasse quieto. Mas assim, eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado de verdade mesmo. Quando, por exemplo, um adolescente chega para mim para conversar um problema que ele está passando, que ele não consegue conversar com o pai ou com a mãe. Eu respeito a individualidade, mas eu mostro para ele a importância dele ter essa confiança nos pais. Eu não forço e nem vou lá e converso com os pais passando por cima dos alunos, mesmo eles sendo criança ou adolescente. Mas eu explico para eles a importância deles terem essa proximidade com os pais e tento convencer eles de se abrir com os pais. Honrar pai e mãe. E ao mesmo tempo
tento fazer com que os pais entendam que a participação deles é importante, entendeu? Então, acaba que eles percebem isso. Poxa, meu filho foi lá e desabafou com o professor, não desabafou comigo. Então, eu tento fazer os pais entenderem isso, que eles são importantes, né? E a ausência deles, às vezes, faz com que isso aconteça. Do filho não sentir a confiança de ir lá conversar com ele. Mas eu sou um cara que chega para treinar, eu todos os dias, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Por que você não veio no último treino? Aconteceu alguma coisa? Tá com algum problema? Isso aí, você pode juntar todos os meus alunos e perguntar separadamente, você vai ouvir a mesma resposta. Jean, percebi na nossa conversa aqui de antes e de agora que não só o seu projeto, mas como o que vocês trabalham lá é uma extensão de casa, é uma extensão de escola, porque ele acaba que aprende de tudo. Eu vou na escola, tá? Dos alunos. E eu quero te agradecer, porque o nosso tempo... É muita coisa para falar. O nosso tempo foi embora, então eu quero te agradecer pelo seu trabalho, te agradecer por você ter vindo aqui, te agradecer pela essa mudança que você está fazendo na vida das pessoas, das famílias, desses jovens que com certeza vai impactar no futuro deles. Pedir para você deixar uma mensagem final para eles e para quem estiver nos assistindo e finalizar posteriormente. Não, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, espero que tenham gostado um pouco da história do nosso projeto, do nosso trabalho. A mensagem que eu deixo é a base do que eu falei aqui, né? Não só para meus alunos, mas para quem está assistindo. Foca no objetivo e vai resolvendo os problemas que tiver no caminho, sem perder o foco do objetivo. Não fica olhando demais para o problema, não, porque o problema está ali para te fazer desistir mesmo. As barreiras, ela vêm para isso, para impedir a sua vitória. Mas foca no seu objetivo, sem tirar o olho do seu objetivo, e vai vencendo os problemas um a um, sem se apavorar, porque Deus tem um propósito para a vida de cada um. A gente só precisa entender que o tempo dele é perfeito. Amém. Às vezes a gente quer passar por cima disso. E aí, às vezes, a gente acaba se perdendo no caminho por querer pular etapas. Muitas vezes aconteceu de eu ficar ansioso por uma coisa e Deus mostrar para mim o seguinte: não deu certo porque não era agora. E lá na frente, quando deu certo, era amanhã. Eu percebi que eu precisava passar por aquilo para aprender, porque depois que deu certo eu precisava saber daquilo ali. Tem que ter muita atenção no que você está vivendo para você conseguir ter essa percepção. Mas graças a Deus, Deus abriu minha mente para eu conseguir entender isso. Obrigada. Gente, esse foi o Raízes de hoje, sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês acessem as redes sociais da TV Câmara, curta, comente, compartilhe. Além desse podcast, a gente tem outros podcasts. Tem o Pó de Povo, tem o Macaé Delas, tem... me ajuda, Lari? Temos muito podcast que eu nem lembro. Temos o CâmeraCast. Enfim, Bela Saúde. Fora isso, a gente tem Sessão do Dia toda terça e quarta. Sessão do Dia, você acompanha tudo que acontece no Legislativo, todos os interesses relacionados à cidade, relacionados a você, você acompanha pela Sessão do Dia. Então, fique ligado, acesse nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.